pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu estou passando aqui para falarmos um pouquinho mais a respeito de o quanto a manipulação da pessoa com esquizofrenia pode afetar no nosso dia a dia. Às vezes acabamos sendo um pouco permissivos, deixando com que a pessoa que tem esquizofrenia e também aquele que faz uso de álcool e drogas acabem nos manipulando. E a gente acaba abrindo mão de certas coisas para ter um pouco de paz. Então a gente acaba cedendo ao invés de puxar a corda e falar: não, hoje não. Eu sei que é uma situação muito difícil, mas que eu não estou livre, tá? Eu quero que vocês saibam que eu também passo por essa situação. Então, não somente a negação dos medicamentos, né, que eu tenho enfrentado aqui na minha casa, mas em determinados momentos que eu percebo a manipulação quando quer alguma coisa. E às vezes a gente precisa ser firme, né? Mostrar a nossa autoridade de mãe, de pai, às vezes de esposa, de filha, quando nós somos manipulados. Não é muito difícil da gente ver a manipulação, tá? Porque cada um conhece o seu familiar melhor do que ninguém, né? Principalmente quando é pai e mãe, a gente sabe muito bem como eles são. Mas alguns, principalmente aqueles ainda iniciantes nessa vida, né? Esquizofrenia ou esquizofrenia e dependência química, nós sabemos da dificuldade que a pessoa tem em saber o que é da doença, da drogadição, né? Da dependência química, perdão, né? Das drogas, e o que é da personalidade do indivíduo. Para isso, a gente precisa, sabe, como se você fizesse um diário, você fosse anotando o comportamento do teu familiar. Então, tal dia, agiu de tal forma, né, e papapá, vai colocando tudo direitinho. Aí um dia, de repente, ele aparece, ele quer alguma coisa, seja dinheiro, seja comprar alguma coisa, não importa, tá? Você perceba que se ele chega para você bem te pedindo isso, e você fala o não, que você não pode, que você não tem, ou que você simplesmente não vai dar, perceba como que é a alteração do comportamento. Você vai saber que é manipulação. Não é gatilho para dar um surto, para entrar em crise. Não, ali é uma manipulação, né? Falo isso com propriedade, porque passo por isso aqui. Então, às vezes, até quando é alguma coisa assim que ele percebe que não é tão importante para ele ter, tudo bem. Mas quando é uma coisa que ele quer e que ele inferniza até o último, e eu falo não, que foi o caso ontem, estava super bem, de repente eu falei o não, pronto, virou totalmente. E, sabe, foi assim, um momento muito difícil para mim, muito chato, que eu chorei muito depois, porque me falou coisas que me machucaram muito, muito mesmo. Hoje eu não estou conseguindo falar com ele, eu não estou conseguindo olhar para a cara dele e vou dar um gelo até ele refletir sobre as palavras e atitudes, né? Porque ali não era a esquizofrenia se manifestando, era a personalidade dele. E como ele sabe me manipular, é como uma criança quando quer uma coisa, que inferniza tanto, ou chora tanto, bate tanto o pé no chão, que às vezes a mãe acaba cedendo para ter um minuto de paz, né? Então, nós somos muito julgados às vezes, quando a gente acaba cedendo, porque as pessoas falam: ah, você está passando a mão na cabeça, você está ajudando a piorar. Realmente a gente está fazendo isso, mas é para que a gente tenha um pouco de paz, né? Para que a gente consiga também cuidar da nossa saúde, porque nós adoecemos tanto quanto eles, algumas até mais do que o seu familiar com esquizofrenia. Então, pessoal, é muito importante nós sabermos essa distinção, nós sabermos o poder do não, tá? Quer assim, tudo bem, não quer, não posso fazer nada. Qual é a melhor solução para você? Sabe? Não está satisfeito aqui? Não posso fazer nada. Né? Eu sei que às vezes a gente fica com aquele medo, mas e o medo que saia realmente vá para as ruas? São riscos que às vezes nós temos que correr.
Eu tive uma convivência com uma outra pessoa que não meu filho, com esquizofrenia, não foi um, foram vários, né? Mas aonde eu sentia uma manipulação tão grande de quando queria algo de mim, né? Que era, no caso, a minha atenção. Se eu não desse atenção naquele momento que a pessoa estava precisando, eu me tornava o bode expiatório, sabe? E foram alguns anos assim, até o dia que eu parei e pensei, não, chega, eu já tenho meu filho, não preciso de mais um para sobrecarregar a minha vida. Não é responsabilidade minha, né? As pessoas acham que porque eu tenho a AME, porque eu sou mãe, porque eu costumo ser carinhosa, tal, mas eu também sou ríspida quando eu preciso ser. Eu não vou ficar, sabe, simplesmente bajulando, colocando debaixo do meu braço o tempo todo. Seja meu filho, ou seja qualquer outra pessoa. As pessoas precisam de limites, mesmo com esquizofrenia. Porque caso contrário, aquilo que eu falo, você vai se tornar refém pro resto da vida. Porque a pessoa pegou o teu ponto fraco. Então, é necessário, sim, que você saiba dizer o não, que você use de autoridade, tá? Como cuidador, principalmente. A pessoa vive sob as tuas custas, né? Você alimenta, você dá as roupas, você mantém a casa, você limpa, você cozinha, você faz tudo. Aí vem aquele momento de enxurrada de palavras agressivas para cima de você, como se você fosse a culpada por tudo aquilo que a pessoa quer e não tem. Até porque você não pode dar tudo, né? E mesmo que pudesse dar, eu acho que é o caso de nós ensinarmos, sabe, que não é quando eles querem, é quando você quiser ou puder. Quando eu era criança, meu pai, ele tinha até nisso aí eu senti uma certa maldade. Depois de adulta eu senti que era um pouco de maldade. Ele disse que foi para me ensinar. Uma sorveteria perto da minha casa, que até hoje funciona. Eu era pequenininha e ele falava assim para mim: "Vamos na Formiga?" Nossa, eu ficava super feliz, porque para mim é o melhor sorvete que tem em Curitiba. Vamos. Eu nunca me esqueço disso, gente. Eu era um pitoquinho de gente. E quando nós chegamos na frente da Formiga, que eu estava toda faceira, ele falou: "Agora vamos embora." E eu fiquei sem entender aquilo. Por quê? Porque foi ele que me convidou. Não fui eu que pedi. Daí depois ele acabou dando a volta, tal, e foi comigo lá. Mas é diferente, né? Porque não fui eu que pedi. Pai, me leva na Formiga? Ele poderia falar não, porque agora eu não tenho. Aí conforme fosse a minha reação, ele me levaria ou não. Ele fez o contrário. Mas a gente tem que fazer assim, sabe? A hora que você chegar e falar assim, escuta, hoje vamos comprar tal coisa, a mãe hoje está podendo, né? Ou sei, pai, ou vamos a tal lugar onde você queria ir, ou vamos comprar tal coisa. Mas quando você puder, porque a gente às vezes acaba se endividando por conta de tudo isso. A gente fica com aquela sensação de culpa, de pena, né? Ah, mas já tem uma vida tão difícil, não tem amigos, não tem trabalho, não tem isso, não tem aquilo, tal. Tudo bem, mas você não pode acabar com você para suprir todas esse tipo de necessidade que a pessoa quer, né? Então, eu tô aqui para reforçar a você que não é só você que passa por isso. Eu também passo e não é diferente na minha casa, tá? Talvez algumas coisas sejam diferentes por serem personalidades diferentes, né? O Kainan sempre foi mais calmo, mais tranquilo, mas não pensem vocês que quando ele vira, é uma pessoa que eu desconheço. É aquele filho que eu desconheço, mas que eu sei, e foi o caso do que aconteceu ontem aqui em casa, de que aquilo foi pura manipulação. Pura manipulação do que ele queria e eu falei que eu não tinha dinheiro. Foi uma coisa assim absurda, gente. Eu só não levantei e não saí de casa e sumi por umas horas, porque tava uma chuva e era noite já, sabe? Eu pensei, para onde que eu vou, né? Quase que fui lá pra AME. Mas estava chovendo tanto, eu já estava tão cansada, sabe? E simplesmente tomei um banho, fui pro meu quarto, me fechei lá no quarto, liguei minha televisão, falei, olha, eu não quero papo com você tão cedo. Ele ficou quietinho. Depois de me xingar de tudo, né? Depois de falar um monte de coisa aqui que o prédio inteiro escutou, eu fiquei extremamente envergonhada, né? Mas eu falei, não, tô cansada disso. Tô cansada desse tipo de manipulação e eu não vou me deixar levar por isso. Então, aprenda.
aprenda que nem tudo é esquizofrenia. Algumas coisas são do caráter, são da personalidade, que aliados à doença ou à dependência química, né, fazem disso, né, um combo em que eles sabem que você é a pessoa que vai ceder. Pode perceber que com certas pessoas da família eles acabam não fazendo isso. Por quê? Porque sabe que eles não vão conseguir o que querem. Quando você enfrenta um filho, um marido, né, que são homens grandões e gritam, isso faz a mulher recuar um pouco. Independente de você ser mãe, esposa, filha, você recua um pouco porque, né, você não sabe até que ponto você deve encarar isso. E a pessoa vir agredir você fisicamente. Mas a gente precisa cortar o mal pela raiz, aquilo que falavam pra gente quando a gente era criança, né? A gente fala, tem que cortar o mal pela raiz, porque depois que entorta o pepino, não tem como deixar ele reto. É a mesma coisa em casa. Então, eu sei as dificuldades de cada um, eu sei que nós adoecemos de uma tal forma que é difícil você encontrar uma solução. O que às vezes nós atravessamos, mesmo a gente indo num psiquiatra e num psicólogo também para nos tratar, é difícil você viver em paz com medicamento, com psicólogo, quando você chega em casa e de repente vem aquela enxurrada de coisas para cima de você, além de outros problemas que você enfrenta também na tua vida, né? E aí, de repente, como que você se vê? Você se vê doente, você se vê sem vontade, você se vê sem vaidade, você se vê aquela pessoa que vai se tornando amarga, vai se tornando tristonha, vai se tornando chata, vai se tornando isolada, né? Por quê? Porque você vai perdendo, assim, o sabor das coisas da vida, das coisas boas. Você não tem como simplesmente sair com as suas amigas e se divertir quando você saiu de casa e deixou, sabe, aquilo lá, o furacão tá ali e não sai, o F5, não é nem o F3, é o F5, e você saiu do olho do furacão, aí você vai sair com as suas amigas e você vai dar risada. E quando você voltar, você sabe que o furacão tá te esperando. É difícil você conseguir se soltar depois disso. Então, sim, nós precisamos cuidar da nossa saúde mental também, né? Cuidar um pouquinho de nós, na nossa vaidade e procurar, né, encontrar um espaço para que a gente consiga, vamos supor, o mesmo alvo que eles veem na gente, né, para dar, a gente encontrar um alvo também para que a gente possa aliviar a nossa tensão, seja você indo dar uma volta no parque, seja você indo no salão fazer o cabelo, a unha, alguma coisa que te satisfaça. Até mesmo tentar sair com as amigas para conversar e tentar esquecer, porque caso contrário, se você sair só para falar sobre isso, você vai afastar as pessoas do teu lado, né? Vai chegar um momento que não vão te chamar para mais nada. Vão te chamar para quê se você só vai lá para falar sobre desgraça, tristeza, sobre surto, sobre drogas e tudo mais, né? Então, a gente precisa se permitir a isso. É difícil? Muito difícil, sabe? Mas é necessário. É necessário, porque quando você cair na cama, não vai ter quem te levante. Só Deus mesmo para te ajudar, ou alguém que te ame muito, que esteja próximo e queira continuar do teu lado para te ajudar. Caso contrário, você vai ficar sozinha, se já não estiver, né? Então, a minha palavra hoje aqui é essa, né? Se permita viver, se permita cuidar mais de você e continue, sabe, sendo firme, forte. É difícil? É. Não canso de falar isso, que é muito difícil. Mas é necessário que nós façamos isso. Que nós tenhamos essa força interior, sabe, eclodindo na gente. Caso contrário, você vai virar cachorrinho, sabe, na mão do teu familiar, onde vai colocar a coleirinha em você e vai manusear você o tempo todo. Agora a gente vai para lá, agora a gente vai fazer isso, agora senta, agora faz tal. E você vai acabar fazendo porque você tem pena, porque você se sente culpada,
porque como é que eu vou sair com as minhas amigas, como é que eu vou sair, vou no shopping, como é que eu vou no salão quando ele tá lá ruim. Certas coisas a gente não muda. E é difícil você ajudar quem não quer ajuda, mesmo que seja aquela pessoa que você ama tanto, né? Então, antes que caiam 2 de cama e fiquem 2, sabe, com um transtorno sério dentro da mesma casa, é melhor você sair, se cuidar, para que você possa ajudar o teu familiar. Nunca se esqueça que antes de a gente amar o outro, a gente tem que amar mais a gente mesmo. Como mãe, eu sei que parece assim um pouco pesado, porque a gente costuma falar que os filhos estão à frente. Mas quando a gente ama, né, a gente... Pessoal, vamos lembrar quem já andou de avião, né? O que eles falam? Quando, né, passar lá por de repente aconteceu algum problema lá no avião, máscaras de despressurização e não cair. Coloque primeiro em você, depois em quem estiver ao seu lado. Por quê? Se você colocar primeiro nos teus filhos, você vai ficar sem ar, vai morrer. E eles vão ficar ali. As crianças respirando, os filhos respirando, e você não mais. Então coloca primeiro essa máscara em você. Cuida de você para que você tenha ar, para que você tenha fôlego para poder ajudar o teu filho, teu familiar com esquizofrenia ou dependência química. E procure ajuda externas, tá? Se chegar num momento em que você vê que você não dá mais conta, procure ajuda. Antes que isso acabe com a tua família, acabe com a tua vida, acabe com a tua casa, né? Porque nós sabemos da resistência deles em querer fazer um tratamento. Mas você não tem que ser resistente. Você pode ser persistente. Pensa nisso com carinho.